Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Me Chamo Patrick Podcast. Episódio este de número 10. 10 é sempre um número marcante. E a gente trouxe uma temática hoje que é sobre o medo de errar. Eu acho que é uma coisa que apavora e muito os empreendedores e qualquer pessoa que queira começar um negócio. Todo mundo fala comigo assim, poxa, mas e se der errado? E se acontecer alguma coisa no meio do caminho, eu ficar sem dinheiro? E eu acho que o empreendedor, pelo menos eu, tive que aprender isso e aceitar que é normal errar. Na minha trajetória, eu falo que eu errei muito mais do que eu acertei. Porque o mercado e as pessoas, elas acabam vendo muito mais só os nossos acertos. A gente que acaba se criticando muito e se penalizando, às vezes, mais do que deve sobre os nossos erros. Às vezes, quem está do nosso lado também. Então, no meu caso, que a Carla é minha mulher e sócia também, a gente aprendeu desde quando a gente montou a fábrica, a gente intitulou assim, olha, a gente vai fazer essa jornada aqui junto. Nós vamos errar o tempo inteiro. Não dá para a gente ficar se cobrando em cima do erro do outro. Não dá para a gente se pegar e ficar ali cutucando o erro que o outro cometeu. Então, desde muito cedo, quando eu montei a Bread Maker, eu já entendi que o erro não era algo para eu dar foco. Não era algo para eu focar a minha energia. Era assim, errou, como é que acerta? E eu automaticamente também, eu acho que eu tenho uma cabeça já muito de resolução. Qualquer coisa que me tragam, automaticamente eu já penso em como que eu resolvo aquilo ali. Muitas vezes eu nem penso. Hoje cheguei num ponto de que se eu não tenho a solução para algo, eu fico quieto e eu espero, porque aquilo ali vai ficar no meu subconsciente e alguma hora, automaticamente, a solução vai vir para mim. Então, a gente tem que achar que errar é algo que é normal. E quando a gente erra, nós temos que ser gentil com a gente mesmo. Não tem que ficar se penalizando e falando, poxa, mas e agora? Eu errei, eu sou um burro, porra, eu não sirvo para isso. Não, faz parte do processo. Bom a gente se torna com o tempo. Eu, quando comecei a fazer pão, que eu falo muito isso, era o melhor pão na época, comparado a hoje, 8 anos depois, eu me pergunto como que eu vendi aquele pão. Ele não era bom, mas era o melhor que tinha. Então, o importante é cada vez mais a gente melhorando o nosso serviço ou melhorando o nosso produto, e isso só vai acontecer com erros no meio do caminho. Então, a gente tem que entender que a gente não vai começar perfeito, né? Deixar essa questão do perfeccionismo também de lado. A gente não vai começar com o melhor produto, com o melhor serviço, mas é muito importante a gente começar. Eu trago exemplo para vocês mesmo daqui do digital, que eu comecei há 5 meses atrás, e quando eu comecei, eu olho os vídeos de hoje e eu falo, caramba, era muito ruim. Só que foi o meu início, foi aonde eu fui aprendendo tudo. E por que eu consegui ter uma evolução tão rápida, consegui gravar tão melhor? Por causa do tema do episódio anterior, de ser obcecado. Eu fui obcecado por melhorar isso daqui que eu me propus a fazer. E eu não comecei com medo de errar, eu não deixei o medo de errar me travar, e eu não quis fazer nada perfeito. Pelo contrário, eu falava assim, o que vai me levar a melhorar vai ser quanto mais eu for gravar. Então, eu vou gravar, e essa prática que vai levando a gente a melhorar. E quantos erros eu cometi de gravação, quantos erros eu cometi de roteiro, e quanto eu me expus nisso. E é isso que foi melhorando, e hoje a gente tem um resultado muito melhor do que a gente tinha 5 meses atrás. E são etapas. É engraçado também sobre isso aqui, sobre o digital, porque a gente às vezes grava vídeo de 2 semanas atrás para postar mais para frente. A gente grava hoje
por exemplo, para postar daqui a 2, 3 semanas, quando a gente vai postar, a gente fala, pô, esse vídeo não está tão bom, porque a gente já evoluiu nessas 2 a 3 semanas. A gente está sempre gravando vídeo, então eu estou sempre melhorando a performance. E é assim que vai ser, é assim com qualquer um. A gente vai melhorando. Essa história que colocam na nossa cabeça de que a caneta Bic você só precisa fazer o seu produto e não precisa melhorar, isso cabe para algumas situações. Para outras, você tem que ir melhorando. Como é que seria o mercado da caneta Bic se ela não tivesse criado um produto melhor ainda ou outros produtos para fazerem parte do portfólio dela? Ninguém vai saber. Então a gente fica se pegando nisso, mas eu acho que o perfeccionismo, a gente nunca vai começar com o nosso melhor produto, e o nosso melhor produto ele vai sendo construído muito em cima dos erros que a gente vai cometer. Então, eu adoro o erro. Eu acho que o erro é para ser cometido, é para ser falado e não para ser dado desculpa. Então, errou, chega e fala, olha, aconteceu isso aqui, deu errado. A gente vai fazer agora dessa maneira aqui para dar certo. Tá ótimo, é isso daí que tem que acontecer e bola para frente. O que é importante quando a gente vai começar também um projeto novo, que eu fazia muito, tanto projeto novo quanto algum serviço, alguma coisa. É você testar pequeno. Então, eu me lembro que teve uma vez que eu quis fazer um produto que era de tipo um waffle, né? Aquele sabor meio que de baunilha. E eu fiz um pão de hambúrguer para aquilo ali. Eu adorei. Mas quando eu fui botar para o mercado, não vingou o produto. Ah, o produto é ruim? Não, mas talvez não fosse o momento daquilo ali acontecer. E aí eu fui e tirei o produto de lado. Perdi dinheiro com aquilo ali? Quase que zero. Por quê? Testei pequeno. Então, tudo que é novo, tudo que a gente tem uma probabilidade muito grande de cometer erro, é melhor a gente testar isso daí pequeno. Também cometi alguns outros erros. Vou falar aqui, vou contar um erro grande para vocês. Fui abrir uma fábrica, tinha uma fábrica já no Rio de Janeiro, voando, até com capacidade produtiva, que estava no limite. Fui replicar e abrir uma fábrica em São Paulo. Fui abrir com uma estrutura muito maior do que precisava. Erro cometido. Errei grande. Então, essa minha trajetória, e isso aqui que eu trago para vocês, é um pouquinho do que eu vivi e deu certo, e o que eu vivi e não deu certo e que eu mudaria. Então, uma das coisas que eu mudaria hoje seria isso. Qualquer coisa que eu for fazer de novo, que seja novidade, eu vou testar isso pequeno para ver se isso vai dar certo num grupo de pessoas ou num grupo de clientes. Deu certo, bola para frente e vamos embora. Por quê? A chance do erro é muito grande. A gente normalmente erra mais do que a gente acerta. E aí, logicamente, o medo de errar acaba travando a gente naquela tentativa e na coragem de construir algo, né? Então, a gente tem que sair da nossa zona de conforto também. Não adianta a gente ficar, poxa, isso daqui eu faço bem. E aí eu trago um outro exemplo para vocês. Eu estou com a fábrica de pães, a Bread Maker, super estabilizada. Precisava ter ido para o digital? Precisava ter feito esse novo caminho? Não precisava. Mas a gente tem que sair da nossa zona de conforto. E isso é muito bom. Isso ensina para a gente. Eu nunca, talvez, tenha lido tanto. Eu nunca tenha pesquisado tanto sobre assuntos diversos. Nunca tenha me empenhado tanto para falar de frente para uma câmera, para criar conteúdo. Então, e isso tudo me levou de volta para a Bread Maker, porque aí a gente começou a olhar as mídias sociais da Bread Maker, o Instagram da Bread Maker, como é que a gente está indo para o YouTube com a Bread Maker. Isso tudo me fez também melhorar o meu negócio principal, que é a fábrica de pães. Então, como é que você sair da sua zona de conforto abre um campo tão grande que ele melhora a tua vida como um todo e os seus negócios como um todo, porque você acaba aprendendo mais, né? E a gente sempre também, o que eu vi acontecer na minha trajetória, é a opinião do outro. Então, às vezes a gente dá muito peso, a gente quer conversar com alguém, e eu acho que a vida do empreendedor é uma vida muito solitária, porque a gente acredita no que a gente quer construir. E quando você conversa com outra pessoa, principalmente se ela não for empreendedora ou empresária ou não estiver acostumado com isso, ela vai estar sempre muito resistente a ficar no que é mais cômodo. Então, a gente não pode deixar as nossas ideias serem frustradas
pela opinião dos outros. A gente não pode buscar aprovação o tempo todo. A gente está ali sabendo aonde a gente quer chegar. Lembra do que eu sempre falo? A gente tem que ter 4 coisas para ser empreendedor. Ambição. A gente tem que ter ambição. A gente tem que sempre querer mais. Referência. A gente tem que olhar e falar, poxa, aquela empresa ali é a que eu quero ter de referência, ou aquelas empresas acho que eu quero ter de referência, ou aquelas pessoas ou aquela pessoa eu quero ter como referência. Visão de futuro, aonde que a gente vai chegar, isso daí é de extrema importância, porque aí a gente mira ali, não dá opinião, não escuta muito a opinião dos outros, não busca aprovação o tempo inteiro, porque a gente sabe que a gente quer chegar ali na frente. E aplaudir o sucesso dos outros. Isso daí é importantíssimo. O fato de alguém ter chegado primeiro ou de alguém ter construído algo muito legal ou tá dando certo na vida não vai fazer com que a gente também não viva aquilo ali. Então, para a gente, aplaudir, bater palma para o outro que está conquistando o que ele quer, que isso traz energia positiva para a gente e é também muito importante a gente se manter com essa energia positiva enquanto a gente empreende, porque a gente tem que buscar essa energia o tempo todo. Então, um resumo do que a gente viu hoje a gente tem que enxergar o erro como aprendizado e não como fracasso. A gente vai errar, acertar. Errar, acertar. É igual, a gente vai usar aqui que é igualzinho a gente andar de bicicleta. Quando a gente começava... Agora não, que tem essas bicicletas aí que são mais fáceis. Tem uma bicicleta do equilíbrio aí que facilita muito a vida. Mas na minha época tinha que tirar a rodinha, caía até você aprender. E é isso que acontece. Por isso que algumas pessoas... A gente vê assim, a pessoa quebrou, mas reconstruiu o negócio dela muito rápido. Porque ela já passou aquele processo todo. Ela já errou aquilo tudo e provavelmente ela cometeu um erro aqui que ela, agora no final, que ela aprendeu de novo. Então, se ela fizer recomeçar todo o trajeto novamente, ela constrói aquilo muito mais rápido, porque ela já teve um aprendizado. Então, o erro, ele acaba sendo talvez o nosso maior professor em qualquer negócio que a gente tem. E foi isso que aconteceu muito comigo. Eu não me preocupo, eu não sou um cara que fico me pegando se eu estou cometendo muitos erros. E se os funcionários também estão cometendo muitos erros. A gente tenta não cometer e quando a gente comete, a gente conserta eles muito rápido e não fica dando foco ao que é de errado. Espero que isso tenha ajudado muito vocês, esse conteúdo. Acho que é um conteúdo muito válido para ser revisto, para ser compartilhado com os amigos, porque existe muito essa preocupação em cima do erro e o erro é algo comum. Quem está escutando a gente pelo Spotify, vou pedir para deixar a avaliação, para a gente é muito importante. No YouTube, se inscreva no canal. Não esqueça de colocar o sininho ali para receber as notificações e também fazer os comentários, que para a gente é de extrema importância saber se vocês estão gostando e o que vocês mais curtiram nesse conteúdo. Bora que o show é ao vivo!